programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E começa agora convidando você para fazer parte dessa grande ciranda do bem. De todas as pessoas que fazem questão de participar dessa sociedade que todos nós, né, dizem que tudo aquilo que vai para a sociedade começou dentro da nossa família, dentro da nossa casa. E aquilo que acontece ali a gente leva para a sociedade. Então, como é que você se importa? Você se importa com o seu vizinho? Você vê os problemas sociais? Como é que você se sente? Você vê a sua contribuição? Qual é a sua contribuição para que essa sociedade seja melhor? Você pode contribuir para a sua rua ser melhor, para o seu vizinho, você pode contribuir com uma organização não governamental que tem ali no seu bairro, você pode fazer parte de alguma outra organização que você queira também fazendo um trabalho voluntário. E fazer trabalho voluntário não significa trabalhar todos os dias, não. Significa dar um pouco daquilo que você sabe fazer com muito amor para aqueles que necessitam. Nós temos aí muitas pessoas em estado de vulnerabilidade, desde os idosos, as crianças, enfim, um grupo de pessoas que precisam de ser olhadas, precisam de ser vistas com muito amor, com muito respeito, e que vivem à margem da sociedade. E viver à margem da sociedade significa exclusão. E nós, que somos pessoas voluntárias, que somos pessoas que nos ocupamos em ajudar, nós queremos incluir essas pessoas, nós queremos que elas saibam que nós as vemos, que elas não estão sozinhas, que nós estamos ali não estendendo a mão por caridade, mas porque ela é um ser humano como nós todos somos iguais, nós precisamos sim ter esse respeito pelo ser humano. E dessa forma, hoje no nosso programa, nós temos, vou fazer uma reflexão com vocês. Muitas vezes nós sofremos e não sabemos por quê. E conta a história de um pequeno cachorro que estava na rua. Ele estava deitado na porta de um restaurante e ele uivava de dor. A gente percebia, né, que esse cachorro, esse cãozinho, ele estava sofrendo. E todos os dias um senhor que ia almoçar nesse restaurante via aquele cãozinho ali sofrendo e não entendia o que estava acontecendo. No terceiro dia, esse senhor pergunta para o rapaz que abria a porta e recebia todo mundo no restaurante por que aquele cãozinho ele estava ali uivando, por que ele estava sofrendo daquele jeito, o que acontecia com ele. Ele falou assim, olha, sabe o que acontece, meu senhor? Esse cachorro ele está deitado numa porção de pregos. Ele falou assim, e por que ele não sai? Ele falou assim, porque não incomodou o suficiente. Então, essa é uma reflexão para todos nós. Será que nós precisamos desses pregos na nossa vida, da violência, do sofrimento, para que a gente possa acordar? Será que a gente já não está sofrendo o suficiente para fazer alguma coisa para que a nossa sociedade seja cada vez mais amorosa, mais respeitosa, que todos nós possamos nos ajudar, nós possamos ter essa força de sair e tirar as pessoas também desse sofrimento, tirá-las desse prego que eles estão, infelizmente, deitados. É claro que existem muitas pessoas que estão acomodadas à dor e só reclamação, mas nós precisamos também aprender a agradecer aquilo que nós temos e distribuir, compartilhar o que nós somos para que essa sociedade seja um pouco melhor. E hoje aqui no nosso programa, nós estamos recebendo uma pessoa que tem feito um trabalho de coordenação pedagógica dentro do Lar São Domingos, que é a Liliane Araújo. Liliane Araújo, que alegria lhe receber aqui. O Lar São Domingos é uma referência aqui em Alagoas. Que alegria te receber aqui. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui para demonstrar um pouco do nosso trabalho que é feito com as crianças e adolescentes daquela instituição. São 104 anos dessa instituição. Você já trabalha há 9 anos. Me fala primeiro, quem é Liliane Araújo? Porque muitas vezes nós olhamos para uma instituição, mas dentro dessa instituição existem seres humanos que têm suas histórias. Como é que você foi parar no Lar São Domingos? Eu sou Liliane Araújo, eu sou pedagoga, eu tenho especialização em educação especial inclusiva, sou psicopedagoga
Eu fui para o Lar São Domingos através de currículo. Então, eu pensei que chegando lá seria apenas uma empresa a mais que eu iria trabalhar, né? E passando os anos, né, a gente vai observando que não é apenas uma empresa, não são apenas crianças e adolescentes que estão ali. O trabalho é muito maior. E esse trabalho que você tem desenvolvido, você como pedagoga, psicopedagoga também, você, dentro dessa área, você percebe a transformação dessas crianças. São crianças são crianças de 6 a 17 anos, é isso? Isso. É perceptível essa transformação porque o lar, ele atende a crianças de vulnerabilidade social que vivem no entorno da instituição. Então, essa vulnerabilidade não é uma vulnerabilidade apenas voltada para a alimentação, para a fome, mas também é voltada para a fome do saber e do conhecimento, tá? Então, essa transformação é vista todos os dias no nosso cotidiano de trabalho. São quantas crianças que vocês atendem dentro do Lar São Domingos? O lar atende hoje a cerca de 500 crianças que vivem no entorno. E eles ficam o dia inteiro, porque eu me lembro que o Lar São Domingos, durante um grande período, era um lar de adoção, né? Então as crianças dormiam, ficavam lá. Como é que funciona hoje? Ele era um orfanato. Que era para meninos, né? Então, com o passar do tempo, houve mudanças e aí o lar hoje, ele trabalha com o PQV, que é o Plano de Qualidade de Vida, onde ele atende as crianças dessa comunidade no segmento de desenvolvimento criativo à complementação escolar. Então, um horário, eles ficam na escola da rede oficial de ensino, né, na escola pública um horário, e no contraturno eles ficam com a gente, para que o tempo dele seja formado de tempo integral. Você falou uma coisa muito importante, e lá eles recebem alimentação, mas não é só o alimento. Eu percebo, eu tive a oportunidade de estar lá com vocês e percebo assim o empenho de todos os profissionais que ali estão. E a forma humana, né, humanista de tratar com essas crianças. Elas ficam no contraturno da escola, né? Isso, a gente observa a criança de forma holística, né? Então, o que é que acontece? A criança que chega no horário da manhã, a primeira coisa é feito a refeição, café da manhã. Depois do café da manhã, ele é dirigido para as atividades que ali são ofertadas. A partir de 11 horas, no horário da manhã, eles almoçam. Então, eles já vão para a escola, para casa, eles já vão com essas 2 refeições garantidas. E à tarde, quem chega à tarde também almoça. E no final da tarde, ela faz o lanche da tarde. Então, eles recebem as 2 refeições diárias, as principais refeições. E a partir dali, vão sendo dirigidas para as atividades. Eu entendo, são 500 crianças, a alimentação para 500 crianças não é fácil, né? Como é que vocês conseguem a verba para que isso possa acontecer, possa se realizar? A gente conta principalmente com a sociedade alagoana, né, que sempre atendem aos nossos chamamentos através de doações, né, pelo Pix, né, vão conhecer a instituição, levam alimentos para a instituição, né, então assim, é uma rede de apoio que a sociedade vem nos prestando através do serviço de telemarketing, né, que eles recebem a ligação e eles contribuem para que esse trabalho efetivamente aconteça. Ele possa acontecer. Nós sabemos da grande dificuldade, mas nós sabemos também do grande empenho que existe de todos vocês que trabalham na instituição. E nas atividades que essas crianças têm, vocês incluem também o teatro, a música. Me fala um pouco sobre isso. As atividades nós temos diversas, na área esportiva, na área cultural e na área pedagógica. Na pedagógica, a gente oferta o reforço escolar, a inclusão digital. Nós temos na parte cultural a quadrilha, o coco de roda, o pastoril, o coral, a banda de música, a flauta doce. E nós temos outras parcerias, né, que vão nos auxiliando com o atendimento psicológico,
né? A clínica e a escolar, apesar de não ser escola, mas existe este olhar para ver a questão do processo de ensino e da aprendizagem daquela criança, como a gente pode estar orientando e fortalecendo essa aprendizagem. Então, vocês têm também um acompanhamento psicopedagógico, né? As psicólogas. E, assim, qual é o número de jovens que você vê que tem dificuldade? Tem alguns que têm dificuldade de se adaptar? Nós temos um número crescente, tá? Por quê? Porque existem crianças que estão fora da faixa da idade escolar, a idade motora não corresponde com a idade escolar, né? A gente também tem a questão dos jovens, que a gente tem o trabalho de menor aprendiz, entendeu? Então, a gente já orienta nesse sentido com um curso profissionalizante nessas áreas, para que eles possam sair de lá e atuarem no mercado de trabalho. Nós temos algumas parcerias, né, que a gente já conseguiu encaminhar alguns dos nossos adolescentes, e a gente percebe-se que a gente ainda precisa muito avançar na questão da educação escolar. E esse trabalho, como é que você vê na nossa sociedade, haveria possibilidade dessa forma como vocês trabalham dentro do Lar São Domingos, que isso fosse levado para todas as escolas de Maceió? Seria de fundamental importância no processo de crescimento das nossas crianças, porque aí a gente trabalharia não só o cognitivo, mas o emocional, a questão do ser humano, da valorização, para que as crianças e os adolescentes eles se sintam parte realmente de uma sociedade justa, igualitária, com oportunidades, né? A oportunidade de estar numa banda de música, a oportunidade de estar em um Kung Fu, em uma sala de informática. Então, é de fundamental importância para o crescimento dessas crianças que vivem em situação de risco econômico, de risco social, onde a comunidade não tem condições de ofertar. Eu percebo também que em muitas instituições existem jovens que passaram por aquela instituição, como o Lar São Domingo tem 100 anos, em algum momento teve algum aluno que voltou já formado e que veio contribuir? Tem sim, e é tão gratificante. Né? Nós temos os ex-alunos que muitas vezes nos visitam, assim, recentemente a gente recebeu de um senhor de 70 anos que foi nos visitar, que é contribuinte hoje do Lar São Domingos. Nós temos pessoas que estão no mercado de trabalho com nomes dentro daquela empresa, e a gente também faz esse acompanhamento de ir visitar esse pessoal, que ele já pega os nossos adolescentes e já leva para a empresa que está. Então, assim, é gratificante e todos os dias a gente tem um retorno positivo de alguma forma. Veja, com 500 alunos, você tem um retorno maravilhoso desse. Imagina se a gente estivesse distribuindo isso para todas as escolas, se realmente houvesse essa forma porque existe uma organização e um planejamento dentro do que vocês fazem, pensando no aluno como um todo, né? Como você falou, o holístico, cuidar dessa criança de uma forma que ela se sinta incluída, pertencente. E acho que o pertencimento é uma necessidade de todos nós, né? Todos nós queremos pertencer, seja a nossa família, veja, quando há, dentro da própria família, quando um irmão exclui o outro, isso já traz um trauma. Imagina na sociedade o que não ocasiona. E esse trabalho de vocês é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha, né? Mas que é feito com muito carinho, né? A um pequeno, longo prazo a gente vai tendo resultados positivos, né? Porque quando a gente fala da questão holística, a gente trabalha também com a questão da prevenção. Então, a gente tem aquele momento da escovação diária, que é uma coisa tão pequena. Mas higiene. Depois da higiene, depois da alimentação, faz-se a escovação. A gente viu o quanto reduziu a quantidade de crianças com cárie. A gente tem a campanha da pediculose e da verminose. A gente conseguiu observar que criança com verme, crianças com piolho, ela não consegue aprender.
Então, às vezes são pequenas coisas que podem ser sanadas e a gente vai observar o quanto aquela criança desenvolveu, mas era só essa questão deste olhar, né, desta prevenção e desse cuidado. Quando vocês fazem a inscrição de uma criança, quais são os critérios? Os critérios, toda a parte de inscrição é feito pelo serviço social, a gente tem assistentes sociais na instituição, então é visto a renda per capita, a quantidade de filhos, é feito visitas nessa casa para ver realmente qual é a situação econômica, né? São abertas as inscrições, um período de tempo, todo ano, no final do ano, a instituição, a diretoria faz todo o levantamento de quantos ela vai poder incluir mais no ano, né? O ano passado a gente tinha 400 crianças, então a gente conseguiu ampliar esse número para esse ano. Então, todo ano é feito isso. Então, é aberto as inscrições, as pessoas, as famílias procuram a instituição e aí é feito todo o trabalho na parte da assistência social. E essa criança, ela tem que estar dentro da escola, dentro do seu bairro? Isso. O lar, hoje, ele só atende a quem está no entorno da instituição. Então, toda aquela área de Jacintinho, Grota do Cigano, Grota do Rafael, é assistida pela instituição. Por quê? Porque a gente não disponibiliza de transporte. Então, as crianças vêm e vão sem precisar do transporte. E aí, o que é que acontece? Ela precisa estar matriculada na escola, por quê? Porque a gente atende as crianças de 6 a 17 anos. Então, uma das questões principais, ela está estudando e frequentando. E frequentando, porque muitas vezes ela pode estar até inscrita na escola, mas não está frequentando, né? Isso. E essa criança que vai para essa escola recebe alimentação, recebe todo um apoio. Vocês também dão a eles nesse contraturno, você tem aula de reforço, porque muitas vezes, como você falou, né, a criança às vezes ela tem dificuldade de aprender. E aí vocês, nessa aula de reforço, colaboram com isso também. Isso, a gente colabora com o processo de alfabetização, né? Porque a gente sente, porque quando eles chegam para a gente, então ele vai chegar na idade de 7 anos, ele chegou com a idade de 10 anos. Mas aí ele tem uma dificuldade de aprendizagem que ficou lá atrás, né? Então, a gente tenta ajudar, tenta sanar esse problema e a gente tenta identificar de onde ele vem. É uma criança que tem um problema de TDAH, é uma criança que tem uma dislexia, então é uma questão de alimentação que essa criança não tinha antes de começar, porque a criança com fome, ela não consegue ter um pensamento para a aprendizagem, porque ela está com a fome. Então, a gente começa a identificar. Por isso que uma das primeiras coisas que acontece antes de começar qualquer atividade é servir a alimentação. A gente costuma dizer que o carro sem combustível não anda. Criança sem alimentação não aprende. Ela também não aprende, né? E essa criança, e quando vocês fazem essa visita à família, tem alguma forma de vocês ajudarem? Eu sei que ajudando os filhos, né? Uhum. Você está ajudando a família, mas essa mãe, vamos supor que a mãe tem algum problema, haja necessidade, vocês como têm atendimento psicológico, essa mãe também, ela pode ter esse atendimento dentro da instituição? Sim, a gente vai pontuando cada caso, né? O que acontece? Quando a gente diz que ajudando a criança está ajudando a família, a gente está falando de famílias numerosas, que têm 5 filhos, 4 filhos, então são 4 cafés da manhã, 4 almoços. Então ajuda de forma significativa essas famílias. Com certeza. Tá? E aí o que acontece? A gente vai pontuando alguns casos. Existem famílias que estão naquele momento passando por uma vulnerabilidade ainda maior. Então, o serviço social é acionado e ele vai entrar em contato com a família e dentro das perspectivas da instituição vai resolvendo caso a caso. É quando, uma coisa que nós percebemos também, há um grande abandono dos homens com relação a seus filhos. Essas famílias, né, que vocês atendem, grande parte são as mulheres que estão à frente, sozinhas? São as mães solos, né? As mães solos, né? As mães solos, não é? Então, a gente tem muito caso de mãe solo, a gente tem muito caso de crianças que são criadas pelos avós,
né? A gente tem casos de famílias que deixaram com seus parentes, né? Só que para estar na instituição, elas estão regulamentadas, a pessoa que está com ela, o responsável legal por ela, tem a guarda, ou provisória ou definitiva dessa criança, mas quando eu falo da questão da vulnerabilidade, que não é só fome, eu falo também da questão de estrutura familiar. A gente ainda tem crianças que chegam com a sandália no prego, nos tempos atuais. Como é que pode uma coisa dessa acontecer? A questão da higiene pessoal, né? A gente vai pontuando esses casos daqueles adolescentes que mais precisam e têm vergonha, fecham os braços e não querem, não vou copiar, não vou participar da atividade, não vou falar. Por quê? Porque eu sinto que o meu corpo está precisando de higiene pessoal, mas eu não tenho condições. Né? E aí a gente vai pontuando esses casos e a gente vai tentando sanar dentro das nossas possibilidades. E dentro dessa instituição vocês têm um uniforme? Temos o uniforme, todo o material pedagógico. A criança, ela não dá nada ao Lar São Domingos. A família não entra com nenhuma contrapartida. A não ser a criança, porque a maior contrapartida é a vida. Isso. É aquilo que a gente vai entregar para a sociedade, né? Justamente. Então, assim, todo fardamento é fornecido pela instituição, todo material pedagógico. Todos os anos, a gente, no início do ano, faz a campanha do caderno, não é? Porque a gente gastava, assim, um valor muito alto, porque são 500 cadernos, tudo é em grande quantidade. Então, assim, a instituição, ela luta todos os dias, né? Por menor que seja a sua contribuição, por menor que seja na sua percepção, a sua doação é de grande importância para a instituição. Por quê? Porque tudo é em grande quantidade. E assim, é um grande desafio realmente. E eu quero parabenizar Haroldo Domingues Sanches, que é o presidente dessa instituição, ao Ricardo Santos, que é o vice-presidente, nosso amigo de muitos anos. Aí, parabéns por esse trabalho, parabéns por estarem à frente, porque tem que ter coragem, né, para poder fazer a diferença. E quando você assume 500 crianças para poder dar alimentação e toda a estrutura que vocês dão, é um grande desafio para poder cumprir isso. Porque quando nós falamos muito da questão do trabalho voluntário, e o quanto é importante esse comprometimento. E eu vejo que o Haroldo Domingues Sanches e que é presidente Ricardo Santos, eles primam por isso. E toda a sua equipe, uma equipe muito coesa, muito amorosa, uma equipe que trabalha realmente para a transformação social, com propósito de vida. Porque quando nós vivemos em sociedade, o nosso propósito é que todos possam ter as mesmas possibilidades, né? Porque a diferença de um jovem que está num bairro num bairro mais abastado, que tem uma condição financeira, para aquele que não tem, apenas é a possibilidade, é você dar a eles oportunidade. É só oportunidade, não é isso? Isso, é só oportunidade, né? É só enxergá-lo, né, como gente. Isso, como ser humano. Como ser humano, né? Então, esse é um dos pilares, né? Enxergar o outro. Né? Então, o que de possibilidade ele pode trazer para a sociedade? Vai depender daquilo que for ofertado. E nós temos lá uma voluntária, uma pessoa maravilhosa, aquela senhorinha que eu conheci. A dona Jaci. Dona Jaci, 80 anos. 80 anos, de uma vitalidade, de uma amorosidade, de uma alegria. Olha, ela te recebe ali na casa, parece uma jovem de 15 anos. Um grande abraço para você, Jaci. Você é uma pessoa maravilhosa, inspiradora. Como é bom você ver, porque num momento tão difícil que nós também estamos passando, você sabe, Liliane, em 2031, nós já estamos fadados a ser um país só de idosos, a maior parte de idosos. O número de jovens, os casais não querem mais ter filhos, então nós estamos tendo uma grande dificuldade. E a questão do idoso também no nosso país é a invisibilidade. E quando a gente encontra uma pessoa como essa, né, como você, Jaci, com essa faixa etária, cheia de vida e também com um propósito que eu acho muito importante, que o idoso, ele na faixa de, quando ele se aposenta,
dá a impressão assim, a minha vida acabou, né? Não existem muitas políticas públicas. Nós nos preocupamos com os jovens, mas também devemos começar a nos ocupar com o que nós vamos fazer de política pública para o idoso. E, assim, a gente enaltece a todas essas pessoas que fazem esse trabalho, que fazem um trabalho voluntário, a pessoa idosa que está ativa e faz alguma coisa para a sua vida ter um propósito, continuar tendo um propósito. Como é que você vê isso? Lá no Lar São Domingos, a gente também tem um grupo de idosos, né? A gente tem um grupo com 30 idosos. Lá também tem grupo de gestantes, grupos de nutrizes, grupos de mães, né? Que é o DHB, que é o Desenvolvimento de Habilidades Básicas, onde elas têm a oportunidade de fazerem cursos profissionalizantes, né? A gente está agora com a turma de doces e salgados, e já tem turmas que já se formaram e hoje elas buscam o sustento do curso que foi ofertado. Então, assim, o trabalho do lar ainda é muito maior, além das crianças e dos adolescentes. Isso é maravilhoso. Veja, é completo o que vocês fazem aí. Vocês também trabalham com a cultura. Então, vocês têm coco de roda, vocês têm coral, teatro. Me fale um pouco disso, até informática. Isso. Aí a gente tem esses grupos, coral, quadrilha. Qual é o diferencial da instituição? Toda essa roupa, sapato, cuidado com o cabelo, tudo é fornecido pela instituição, né? A gente tem no nosso calendário já o São João Solidário, o concerto natalino que acontece em todos os anos, e toda a roupa é fornecida pela instituição. E antes da apresentação, das apresentações, é uma força-tarefa, porque a criança precisa se alimentar, arrumar cabelo, tomar banho, roupa passada, lavada, sapato, para que eles possam se sentir realmente a estrela, a cereja do bolo. Ou seja, eles são tratados com dignidade. Com dignidade. E isso é muito importante. As manifestações, né, desses jovens. E vocês têm o teatro também, é muito importante para eles. Isso. O teatro faz uma transformação na vida deles. O teatro faz uma transformação, né? Porque através do gesto corporal a gente começa a entender aquele que é tímido, né? Porque não basta ter só conhecimento, né? Mas como eu vou me portar na minha vida adulta, na minha vida jovem. Então, a partir dessas apresentações, né? Desse contexto de falar com o corpo, a gente consegue diagnosticar algumas problemáticas. Na realidade, é uma forma de expressão. Eu digo que o teatro ajuda o jovem com dificuldade a expressar algo que vai na alma dele e de forma artística, de forma lúdica, porque muitas vezes ele não consegue dizer aquilo que ele quer dizer, mas através do teatro ele consegue se soltar. Isso. E a gente consegue visualizar isso nas apresentações, né? No dia a dia, nas aulas. Como você falou, vocês precisam da ajuda das pessoas através do Pix, né? Isso. Aí nós temos o Pix financeiro, @laçãodomingos.com.br. Nós temos o nosso telefone 21 1300, para quem quiser tirar dúvidas, conhecer a nossa instituição, que está aberta, né, de segundas às sextas-feiras. Uhum. Olha ali, nós estamos lá. Já fez sua doação para Lar São Domingos, nosso Pix? Olha que maravilha. Gente, ajudem porque a nossa sociedade é o nosso corpo também. Nós temos o nosso corpo com todos os órgãos dentro do nosso corpo. Existe uma organização. É preciso também que haja essa organização na sociedade, que faz parte, porque aquilo que não funciona bem vai também prejudicar a todos nós na sociedade. E aí eu pergunto a você e peço a você, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem do seu coração para todo o nosso povo, para todo mundo que está assistindo. Primeiro, eu quero agradecer a toda a sociedade alagoana que nos atende, não é? Nem conhece muitas vezes o nosso trabalho na vida diária, mas atende a todo o nosso chamamento, e fazer um convite
né? Para quem quiser conhecer a instituição, quem quiser ver o nosso trabalho no dia a dia, ver o quanto as crianças são beneficiadas, os adolescentes, as famílias, façam-nos a visita, né? Eu tenho receio de contribuir, então eu preciso conhecer antes de contribuir e sempre atendam os nossos chamamentos, nos sigam nas redes sociais, no nosso Instagram, lá São Domingos, para conhecer de fato o nosso trabalho e o nosso agradecimento à sociedade, a você, né, que está nos oportunizando fazer com que mais pessoas saibam do nosso trabalho e tenham interesse em conhecer. E vocês estão de parabéns. E olha, e também quero dizer para vocês que lá tem um brechó. E assim, roupas lindíssimas, as pessoas contribuem e tem dado um bom resultado também, né? Isso, nós temos o Bazar Lar Fraterno, quem quiser também seguir, siga no Instagram. Nós estamos funcionando de terças a sextas-feiras, um sábado no mês, mas vale muito a pena, são peças de qualidade e toda a renda do bazar é fornecido para as crianças. Ok, então está dado o recado. E o programa Trilha Social agradece a sua presença, ao Lar São Domingos, parabeniza. E o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem e eu vou estar esperando você aqui, sempre com novidades, sempre fazendo o bem e pela paz. Até lá!